Há uma força invisível que opera contra a prosperidade de muitos, e poucos percebem que estão sendo alvos dela. Essa força não é econômica, não é política, nem está relacionada à sorte. É espiritual. Existe uma arma silenciosa que o inimigo usa para bloquear o fluxo da riqueza na vida daqueles que tentam crescer, e ela se manifesta de formas sutis, disfarçada de preguiça, medo ou autossabotagem. Quantas vezes você já sentiu que estava prestes a mudar de vida, que finalmente algo iria dar certo, e de repente tudo desmoronou? Projetos pararam, portas se fecharam, pessoas desapareceram. Não é coincidência, é uma guerra espiritual, e 90% caem exatamente nesse ponto. Não discernem o ataque e acreditam que o problema é apenas natural. Mas a verdade é que existem laços espirituais criados para interromper o avanço financeiro. Esses laços não vêm de Deus, vêm de maldições familiares, votos errados, alianças antigas e palavras negativas repetidas ao longo dos anos. Quando você diz, eu nunca vou prosperar, dinheiro não é para mim, tudo que ganho perco, essas frases tornam-se armas contra você. E o inimigo se alimenta dessas declarações. Ele não precisa roubar o seu dinheiro quando já roubou a sua crença na abundância. A pobreza espiritual começa quando o homem perde a fé de que Deus quer vê-lo prosperar. O propósito divino sempre foi ver o homem frutificar e multiplicar, mas a serpente antiga distorceu o sentido da riqueza. Ela fez o homem crer que ter é pecado, que prosperar é orgulho e que viver em falta é humildade. Esse é o maior engano. A escassez não é virtude, é prisão. Deus não é Deus de miséria, é Deus de multiplicação. Quando você entende isso, começa a perceber como o inimigo age. Ele ataca a mente, não a conta bancária. Ele planta pensamentos de limitação e cria circunstâncias que reforçam o medo. Você começa a ver apenas contas, dívidas e fracassos, esquecendo-se de que existe um poder que rompe o invisível. Essa arma espiritual, a mais eficaz de todas, é a dúvida. A dúvida trava portas, seca oportunidades e destrói sementes antes de germinarem. Quando você duvida do propósito, do chamado e da provisão de Deus, o inimigo já venceu metade da batalha. E é aí que ele opera, na mente do cansado, do frustrado, do que perdeu a esperança. Mas há uma verdade que precisa ser dita. O dinheiro é neutro, ele só amplifica o coração de quem o possui. Por isso, o inimigo luta tanto para que os filhos de Deus não o tenham, pois sabe que nas mãos certas ele se transforma em arma de libertação, sustento e expansão do reino. Quantas vezes você já sentiu que Deus te chamou para algo grande, mas a falta de recursos te fez parar? Essa é a estratégia: fazer você desistir do chamado por causa da limitação. Mas quem disse que o chamado depende do saldo? Abraão não começou com abundância, ele começou com fé. José foi vendido, humilhado e preso antes de governar o Egito. A guerra financeira começa no invisível, mas termina no coração de quem crê. É ali que se decide se a riqueza será bloqueada ou liberada. A arma do inimigo é o engano, e o escudo de Deus é a verdade. A verdade liberta, e a libertação financeira começa quando você entende que prosperidade é um propósito espiritual. Por isso, antes de pedir mais, Deus precisa curar a mente que ainda teme o crescimento. O ouro e a prata são dele, mas ele não coloca tesouros em corações que ainda acreditam que ser próspero é errado. Se você quer quebrar essa barreira, precisa começar hoje a declarar o oposto do que o inimigo quer ouvir. Declare que você é próspero, que o Senhor é o seu provedor, que a abundância é seu destino. A riqueza não é o alvo, é a consequência de viver no propósito. Quem entende isso começa a atrair o que antes parecia impossível. Não é sobre fórmulas, é sobre fé e direção espiritual. Comente amém se sentiu isso.
O bloqueio financeiro espiritual não é apenas uma coincidência de fracassos repetidos, é um padrão criado por forças que tentam minar o propósito de Deus na vida do homem. Quando você entende que cada derrota financeira carrega uma lição espiritual, começa a ver que há algo muito maior acontecendo. O inimigo trabalha com ciclos, ele faz você girar em volta do mesmo problema, ano após ano, sem nunca sair do lugar. Ele te convence de que é azar, mas é aprisionamento espiritual. E esse aprisionamento se fortalece toda vez que você se conforma. A conformidade é o alimento do bloqueio. Quando você aceita a escassez como parte da sua identidade, o inimigo vence. Por isso, Deus envia palavras como esta, para te acordar. Porque há um tempo em que o Senhor permite a luta, mas há outro em que Ele ordena a libertação. E esse tempo é agora. Há pessoas que têm dons extraordinários, ideias poderosas, visão de negócios, mas estão presas espiritualmente, incapazes de agir. Sonham, planejam, mas algo invisível parece puxar para trás. Isso é o espírito da contenção financeira. Ele não quer apenas tirar seu dinheiro, quer roubar sua confiança. Ele te faz acreditar que é indigno de prosperar. E quando você acredita nisso, cria uma barreira espiritual que impede o fluir da abundância. Deus te chamou para ser cabeça, não cauda. Mas muitos têm vivido como servos da dívida, reféns do medo e escravos do passado. A batalha começa dentro e é lá que deve ser vencida. É preciso desfazer as palavras negativas ditas pelos pais, pelos líderes ou por você mesmo. Quantas vezes alguém te disse, você nunca vai ser nada, e essa frase ficou ecoando dentro de você? Esse é o tipo de palavra que precisa ser quebrada, porque enquanto ela tiver poder sobre a sua mente, continuará travando o seu caminho. E há pessoas que têm carregado maldições antigas sem perceber, pactos feitos por antepassados, dívidas espirituais que nunca foram entregues ao altar, promessas feitas fora da vontade de Deus. Tudo isso gera resistência. Mas quando a luz da verdade chega, a escuridão se desfaz. A primeira chave para quebrar esse bloqueio é reconhecer que não se trata apenas de finanças, mas de libertação. A segunda é entregar ao Senhor o controle total da sua área financeira. Enquanto você tenta lutar com armas humanas, o inimigo vence com estratégias espirituais. Mas quando você entrega ao Espírito Santo, ele revela onde está o nó, qual é o ponto de prisão, e começa o processo de libertação. E esse processo nem sempre é rápido, porque Deus não quer apenas te dar prosperidade, quer te ensinar a administrá-la. A riqueza nas mãos de quem não foi curado se transforma em destruição. É por isso que muitos recebem e perdem logo em seguida. O dinheiro amplifica o que está dentro, e Deus quer que o que esteja dentro seja fé, sabedoria e propósito. Quando o Espírito te cura, ele também te prepara. E essa preparação dói, porque envolve desapego. Desapegar-se da mentalidade de falta, das comparações, da pressa e da inveja. O inimigo usa o tempo como instrumento de frustração, mas Deus usa o tempo como ferramenta de construção. O que Ele está construindo em você é maior do que qualquer ganho rápido. Ele está formando uma mentalidade de governo. Você nasceu para governar, não para mendigar bênçãos. A palavra diz que o Senhor te coloca por cabeça e não por cauda, mas isso só se manifesta quando você crê de forma prática. Crer é agir como quem já possui, é semear quando parece impossível, é agradecer antes de ver o resultado, é obedecer quando o caminho parece sem saída. A guerra espiritual financeira é travada entre o medo e a fé, e a cada decisão você alimenta um dos dois. Quando você escolhe agir em fé, algo no invisível começa a se mover. As portas não se abrem por acaso, elas respondem à fé.
O inimigo sabe disso e tenta te distrair com pequenas perdas para te impedir de enxergar o propósito maior. Mas toda perda temporária é um teste de resistência espiritual. O que Deus quer saber é: você confia nele mesmo quando o saldo está baixo? É nessa resposta que ele define quem está pronto para a multiplicação. Não é sobre quanto você tem, mas sobre o quanto você confia. Quem confia não vive de aparência, vive de propósito, e o propósito sempre atrai provisão. O inimigo odeia isso, porque ele não pode roubar um coração firme. E é por isso que o ataque aumenta quando a libertação está próxima. Se o peso aumentou, é sinal de que algo está prestes a ser rompido. Continue firme. Comente "liberta" agora. Muitos não entendem que a verdadeira guerra espiritual financeira não se vence com esforço físico ou com cálculos de economia, mas com discernimento e obediência. O inimigo tenta prender o homem através da lógica, fazendo-o acreditar que tudo é resultado de esforço humano. Mas há pessoas que trabalham muito e continuam sem prosperar, enquanto outras parecem abençoadas sem razão aparente. E isso acontece porque a prosperidade tem uma raiz espiritual. O esforço sem direção é como correr em círculos, e é exatamente isso que o inimigo quer: te cansar, te esgotar e te fazer desistir antes da colheita. Ele quer que você olhe para o tempo e ache que Deus se esqueceu. Mas Deus nunca se atrasa. Ele apenas trabalha em silêncio, removendo do caminho aquilo que você ainda não enxerga. O tempo da espera é o tempo da preparação. E durante esse tempo, a mente precisa ser treinada para confiar. Porque é a mente que mais sofre quando o dinheiro falta. O medo do futuro é a principal porta de entrada do bloqueio espiritual. Ele faz você acreditar que precisa controlar tudo, quando na verdade o que precisa é entregar. Entregar o controle é o maior ato de fé. É dizer: Senhor, eu não vejo saída, mas sei que o Senhor é a provisão. E quando essa entrega é verdadeira, o poder de Deus começa a agir de forma sobrenatural. Contas são pagas de maneiras inexplicáveis, portas se abrem sem contatos, ideias surgem no meio da noite. É a manifestação do favor, mas o favor só chega onde há fé. O inimigo sabe disso e por isso tenta roubar a fé antes de tocar nas finanças. Ele planta desânimo, faz você acreditar que orar não adianta, que jejuar é perda de tempo, que dizimar é engano. Ele quer cortar o seu vínculo espiritual com a fonte. Porque quando o homem se desconecta do altar, perde a cobertura que o protege. A maior mentira do inimigo é fazer você achar que pode vencer sozinho. E é por isso que tantas pessoas se perdem no caminho. Elas até conquistam, mas não sustentam. Porque a conquista sem aliança é vazia. Prosperidade verdadeira não é o que entra na conta, é o que permanece com propósito. Quando Deus abençoa, Ele não adiciona dor. A bênção do Senhor enriquece e traz paz. Mas o que vem do inimigo traz inquietação, medo e culpa. Há muitos que têm dinheiro, mas vivem em tormento. Não dormem, não confiam em ninguém, têm tudo e não possuem nada. Isso não é prosperidade, é prisão. Deus quer te tirar desse ciclo e te colocar em um novo nível de descanso e abundância. Mas antes, Ele precisa quebrar a mentalidade do controle. Entenda, o dinheiro é um servo, não um senhor. Quando ele se torna senhor, você se torna escravo. Mas quando ele serve ao propósito, ele se multiplica. E o propósito sempre começa com generosidade. Quem segura o que tem, fecha a própria fonte. O rio só flui porque dá. É por isso que o princípio da semeadura é tão poderoso. Ele não é apenas financeiro, é espiritual. Quando você semeia, você declara que confia mais na fonte do que no recurso. E essa confiança desarma o inimigo. Ele não consegue atacar alguém que vive pela fé. Cada vez que você semeia, você está dizendo ao reino das trevas: meu sustento vem do alto.
E o céu responde a esse tipo de fé. Deus não se agrada de quem retém por medo, mas se manifesta em quem entrega por confiança. A prosperidade é o resultado da confiança contínua. Ela não vem de um golpe de sorte, vem de uma vida alinhada com os princípios do reino. E o principal deles é a fidelidade. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. A fidelidade abre portas que talento algum consegue abrir. E o inimigo sabe disso. Por isso, tenta te empurrar para a infidelidade, seja com o dízimo, com o tempo, com a palavra dada ou com a integridade. Ele sabe que uma quebra de aliança enfraquece a proteção espiritual. Por isso, você precisa vigiar em cada decisão. A guerra espiritual financeira é vencida no detalhe. Cada escolha é um ato profético. Ou você confirma a maldição, ou ativa a bênção. Deus está chamando pessoas para romper ciclos antigos de miséria e escassez, mas isso exige coragem para obedecer. O medo vai gritar, a dúvida vai tentar te convencer de que é loucura, mas a fé vai sussurrar: confie. E quem ouve essa voz e age, vê o impossível acontecer. Porque a abundância não é um evento, é um estilo de vida guiado pelo Espírito. E quando o Espírito governa suas decisões, o inimigo perde território. A partir desse momento, você deixa de correr atrás da bênção e começa a ser seguido por ela. E isso muda tudo. Comente: eu creio. Quando uma pessoa começa a entender o campo espiritual por trás das finanças, ela deixa de agir pela emoção e passa a agir pela revelação. A revelação é o que distingue quem vive de promessas de quem vive de resultados. O inimigo teme pessoas reveladas porque elas não se deixam manipular por circunstâncias. Elas sabem que a crise é apenas um disfarce do avanço. Toda vez que o inimigo tenta levantar uma escassez, é porque algo novo está prestes a nascer. Deus sempre trabalha em silêncio antes de uma virada. E é nesse silêncio que muitos desistem, porque não veem nada acontecer. Mas o invisível é onde as maiores batalhas são travadas. Quando você ora, jejuar e declara a palavra, algo está se movendo, mesmo que você ainda não perceba. O inimigo tenta te convencer de que sua fé é inútil, mas ele faz isso porque sabe o poder que ela tem. A fé é o único elemento que ele não consegue imitar nem corromper. Ele pode enganar com aparência, com emoção e até com falsas bênçãos, mas não pode fabricar fé genuína. E é essa fé que o céu responde. Por isso, o maior ataque do inimigo é sempre contra sua crença. Ele quer que você desista de crer que pode prosperar, porque sabe que quando você acredita, o processo começa a se manifestar. Deus trabalha com princípio e processo. O princípio é a semente e o processo é o tempo. O inimigo quer que você jogue fora a semente antes de ver o fruto. E muitos fazem isso ao reclamar, ao murmurar, ao desistir de obedecer. Cada murmuração é uma desistência disfarçada. É como dizer a Deus que você não confia mais. E quando a confiança se quebra, o fluxo da prosperidade se interrompe. Mas quando você persiste, mesmo sem ver, o céu começa a liberar coisas que estavam retidas. Há bênçãos que não chegaram ainda porque sua fé não estava madura o suficiente para sustentá-las. Deus não nega, Ele prepara. Ele está te preparando para receber o que não poderia carregar antes. E essa preparação vem com testes, e os testes vêm com perdas. Mas toda perda no reino é investimento. Quando você perde algo em obediência, está abrindo espaço para algo muito maior. O inimigo quer que você veja a perda como punição, mas para Deus ela é lapidação. Ele está te tornando pronto para administrar tesouros maiores. Por isso, não reclame quando parecer que tudo está sendo tirado. Às vezes, Deus precisa esvaziar para poder encher. E quando Ele enche, enche até transbordar. É nesse ponto que o inimigo se desespera, porque não pode conter o transbordar de alguém que confia em Deus.
Quando a unção da prosperidade é liberada, ela não alcança apenas você, mas todos ao redor. Ela muda famílias, gerações e destinos. É por isso que o ataque é tão intenso. O inimigo não quer apenas te impedir de prosperar, ele quer impedir o impacto que sua prosperidade traria. Imagine quantas pessoas seriam abençoadas se você tivesse liberdade financeira. Quantos projetos seriam sustentados? Quantas vidas seriam alcançadas? O inimigo sabe disso e tenta travar a fonte antes que ela jorre. Mas hoje, Deus está dizendo que esse bloqueio será quebrado. Ele está te chamando para um novo nível de autoridade espiritual sobre suas finanças. Isso começa quando você para de reagir como vítima e começa a agir como herdeiro. Herdeiros não pedem, tomam posse. Eles sabem o que é deles e caminham com convicção. Quando o Espírito Santo revela seu papel no reino, você entende que sua prosperidade não é sobre você, é sobre o propósito. Deus te abençoa para que outros sejam alcançados. E quanto mais você entende isso, mais Ele confia em você. A prosperidade é uma questão de confiança divina. Deus confia recursos a quem tem o coração alinhado. Por isso, o inimigo tenta contaminar o coração com ganância e orgulho. Ele quer que a bênção se torne armadilha. Mas se o coração estiver limpo, a bênção se multiplica. Deus quer levantar uma geração que entende que riqueza e santidade podem caminhar juntas. Uma geração que usa o dinheiro como ferramenta de libertação, não de ostentação. É essa geração que o inimigo teme, e é por isso que o ataque sobre as finanças é tão forte. Mas quem permanecer fiel verá o inimigo cair, porque não há maldição que resista a um coração obediente. A obediência é a chave que abre as portas que o dinheiro não pode abrir. E quando Deus abre, ninguém fecha. A hora é agora. Não espere sentir-se pronto. Deus não escolhe os capacitados financeiramente, Ele capacita os escolhidos espiritualmente. E quando Ele te levanta, ninguém pode impedir. Comente, quebro. Existe um momento na caminhada espiritual em que o peso se transforma em autoridade. E é exatamente isso que Deus está fazendo agora com aqueles que permaneceram fiéis no meio da escassez. Ele está transformando dor em domínio, lágrimas em sabedoria e perdas em poder de governo. A guerra espiritual financeira chega ao fim quando você entende que não luta mais para sobreviver, mas para governar. O inimigo quer te manter no nível da sobrevivência, porque quem sobrevive não tem tempo para sonhar. Ele te quer cansado, preocupado, ocupado demais para ouvir Deus. Mas o Espírito está te chamando para um novo nível de descanso em meio à guerra. Descanso não é ausência de batalha, é certeza de vitória. Quando você começa a andar com essa certeza, as portas que antes pareciam fechadas se abrem naturalmente, porque o céu reconhece a autoridade de quem venceu por dentro. A verdadeira libertação financeira começa no interior, quando você deixa de ser refém das emoções e passa a andar em convicção. O inimigo não pode roubar um coração convicto. Ele pode tocar nas circunstâncias, mas não na fé. E é por isso que Deus permite que certas situações se prolonguem, porque Ele está fortalecendo a estrutura espiritual que vai sustentar o que está por vir. Há pessoas que perderam tudo e acham que o inimigo venceu, mas mal sabem que Deus as colocou no deserto não para puni-las, mas para blindá-las. O deserto é o campo de treinamento dos futuros governantes. É lá que se aprende a depender do maná diário, a reconhecer a voz de Deus e a discernir os ataques invisíveis. E quando essa fase termina, o inimigo não tem mais acesso, porque você aprendeu a discernir os movimentos dele. Isso é autoridade espiritual. E é exatamente isso que Deus quer te entregar.
autoridade sobre as finanças, autoridade para gerar e multiplicar, autoridade para quebrar maldições em sua família. Quando essa autoridade é liberada, tudo muda ao seu redor. O ambiente muda, a casa muda, as oportunidades começam a fluir, porque o mundo espiritual obedece à ordem divina. Quando Deus diz, haja abundância, nenhuma força pode impedir. Mas para que essa ordem se manifeste, você precisa estar em posição. A posição correta é a obediência. Não adianta orar por prosperidade e desobedecer princípios. Prosperidade é consequência de alinhamento. Deus não abençoa desordem, Ele abençoa a estrutura. Por isso, Ele está reconstruindo fundamentos em você. Disciplina, fidelidade, generosidade e fé. Esses são os 4 pilares da abundância espiritual. Sem eles, qualquer riqueza desaba. O inimigo sabe disso e tenta destruir cada um pouco a pouco. Ele te faz gastar sem direção, ser infiel nas pequenas coisas, reter quando deveria semear e duvidar quando deveria confiar. Mas hoje, o Espírito Santo está reerguendo esses pilares. Ele está te dando visão clara sobre o propósito do que virá. Porque o que vem não é apenas restauração, é multiplicação. Deus não devolve no mesmo nível, Ele sempre devolve em dobro. Aquilo que foi tirado será restituído com interesse celestial. Mas há uma condição: permanecer firme na fidelidade. A fidelidade é o selo da aliança. E quando Deus vê fidelidade, Ele abre as janelas do céu. Não é uma metáfora, é uma realidade espiritual. O céu tem janelas, e elas se abrem para os obedientes. Quando elas se abrem, a bênção transborda. E esse transbordar alcança pessoas que nem oraram por isso, porque Deus usa a sua vida como canal. A guerra espiritual financeira termina quando você se torna o canal da abundância divina. O inimigo não pode parar um canal. Ele pode tentar sujar, distrair ou atrasar, mas o fluxo continua, porque a fonte é eterna. E quando você vive conectado à fonte, a falta se torna impossível. A partir de hoje, tudo que você fizer será diferente, porque você não fará mais com medo, mas com fé. O medo trava, a fé libera. A fé transforma o pouco em muito, o impossível em realidade, o desespero em testemunho. Deus quer fazer da sua história um testemunho vivo de vitória financeira e espiritual. E isso não é sobre ostentar, é sobre glorificar. Quando as pessoas olharem para você e perguntarem como conseguiu, você dirá: foi Deus quem me sustentou quando nada fazia sentido. E essa resposta quebrará cadeias em outros, porque a verdadeira prosperidade é contagiosa, não pelo dinheiro, mas pela fé que ela transmite. Deus quer levantar você como sinal de que ainda existe provisão no deserto. Enquanto o mundo fala de crise, você será prova de que o reino não tem recessão. O céu não sofre inflação, o céu não depende de política, o céu responde à fé. E quem tem fé, governa. Por isso, declare hoje que o ciclo de escassez acabou. Declare que a abundância de Deus está fluindo na sua vida. Declare que nenhum bloqueio espiritual resistirá à presença do Espírito Santo. A guerra terminou e o território é seu. Tome posse do que é seu por direito de herança. Você é filho, não escravo. A mesa está posta e o pão é multiplicado. Comente glória.